Agora a gente vai ver mais alguns exemplos de como que a gente utiliza esse método recém-aprendido para encontrar a distribuição de função real de vetores aleatórios. Tá? O exemplo vai seguir essa mesma vibe que a gente tem seguido nos últimos. Tá? A gente tem xi, o tempo de atendimento a um determinado consumidor, que é medido em minutos e tem distribuição exponencial com média 1 sobre lambda i. Ou seja, a gente sabe que xi tem distribuição exponencial com parâmetro lambda-i, lembrando que a gente sabe da exponencial de cursos passados. Vamos assumir independência entre os tempos de atendimento de consumidores distintos e eu quero encontrar a distribuição das seguintes variáveis aleatórias: o menor tempo de atendimento, o maior tempo de atendimento e o tempo total de atendimento. Tá? Eu vou começar pelo item B. Vou começar pelo tempo máximo de atendimento. Tá? Então, Z, para mim, é definido como se fosse o máximo de x1 até xn. Ok? Vamos encontrar quem é a distribuição dessa variável aleatória. Se você quiser simular no computador uma amostra dessa variável aleatória Z, basta que você simule n amostras exponenciais com seus respectivos parâmetros e que você calcule, então, o seu máximo. Tá? Então, vamos calcular quem que é a probabilidade de Zzão ser menor ou igual do que Zzinho. Por definição, isso é a probabilidade do máximo do xi, máximo tomado em i, ser menor ou igual do que Zzinho. Tá? Bom, se a gente sabe que o máximo é menor ou igual que um determinado valor, isso é a mesma coisa que eu falar que cada um é menor que esse valor. Então, isso é p de x1 menor ou igual que zzinho até xn menor ou igual do que zzinho. Como eu estou assumindo independência, eu consigo fatorar isso como essas probabilidades aqui, ok? E eu sei quem é a densidade de cada uma delas, né? Eu sei que é exponencial. E como a gente sabe quem que é a fórmula da acumulada de uma exponencial, isso vai ser o produtório para indo de 1 até n de 1 menos e elevado a menos lambda-i vezes z, e isso vale para valores positivos de z. Se a gente quiser encontrar quem que é a densidade de z, a gente tem que derivar quem que é esse produtório aqui. Indo de 1 até n, 1 menos e elevado a menos lambda-i vezes z. Aí a gente se recorda de como que a gente deriva um produto de funções. Tá? A gente mantém uma delas, mantém todas fixas, exceto uma que a gente vai derivar. Ou seja, se você escolheu derivar a j, quando você derivar o que está aqui dentro, vai te dar lambda j é elevado a lambda j vezes z, vezes o produto das que você não derivou. Ou seja, produtório indo de 1 até n, para ir diferente do j que você considerou aí fora, e diferente de j, de 1 menos é elevado a menos lambda-i vezes z. Porém, você tem que fazer isso para todas elas, né? Você fixa todas e deriva uma e faz esse uma variar dentre todas as possibilidades. Ou seja, você soma isso para j indo de 1 até n, isso vale para z positivo. Bom, você olha para essa densidade, você não consegue compreender o que está acontecendo, porque de fato isso não pertence a nenhuma família conhecida de distribuição, tanto que está ali. Z tem distribuição sem nome, mas você consegue obter quem é a fórmula da sua densidade, caso você queira utilizá-la para algum propósito. Agora vamos fazer o item A. O item A vai utilizar um truque parecido com esse, até porque a gente quer calcular uma coisa parecida, né? Quero calcular quem é a distribuição do mínimo, né? O tempo mínimo de observação de atendimento dos N consumidores. Então isso é a probabilidade y ser menor ou igual que y, né? Vamos calcular a acumulada de y. Isso é a probabilidade do mínimo em i de xi ser menor ou igual que y. Porém,
Agora, eu não posso mais fazer uma fatoração igual a gente fez no outro exemplo, porque se o mínimo é menor ou igual que todos os valores, se o mínimo é menor ou igual que um determinado valor, eu não posso afirmar nada de imediato sobre os outros valores. Porém, se eu soubesse que o mínimo é maior que um determinado valor, aí eu poderia falar que então todas as observações são maiores que esse mesmo valor. Então vamos converter nisso, né? Isso vai virar 1 menos a probabilidade do mínimo em i de xi ser maior do que y. Isso vai ficar então 1 menos a probabilidade de x1 maior que y até xn maior que y. Tá? Agora sim, assumindo independência, isso vai ficar 1 menos p de x1 maior que y vezes até chegar em p de xn maior do que y. Tá? Bom, essas probabilidades de cauda da exponencial também são facilmente calculáveis. Isso vai dar e elevado a menos lambda 1y até e elevado a menos lambda n vezes y, que quando você juntar tudo vai dar 1 menos e elevado a menos lambda 1, soma até chegar em lambda n vezes y, e isso vale também para y positivo. Tá? Claro, quando você derivar quem é essa função, é bastante imediato você enxergar que isso vai ser uma distribuição exponencial. Né? Então, isso vai dar lambda 1, soma até lambda n, e elevado a menos lambda 1, soma até lambda n, vezes y, para y positivo. Ou seja, enquanto que o máximo dessas exponenciais não tem nenhuma distribuição conhecida, o mínimo dessas exponenciais tem distribuição exponencial com o parâmetro lambda 1 soma até lambda n. Você conhece exatamente quem é essa distribuição, ok? E no item C, vamos introduzir quem que é uma nova distribuição de probabilidade aqui para a gente, a distribuição gama, tá? Que eu vou introduzir no caso particular, onde o primeiro parâmetro é um número inteiro. E aí eu quero que a gente analise quem que é o tempo total de atendimento dos N consumidores. Tá? E aí eu tenho que fazer uma hipótese de que todas as taxas de atendimento são iguais, todos os lambdas são iguais para que isso de fato seja uma distribuição gama. Então, dar uma introdução aqui para vocês. A gente diz que a variável aleatória W tem distribuição gama de parâmetros n e lambda se a sua densidade é calculada como lambda n, n-1 fatorial, w elevado a n-1, e elevado a menos lambda w para w positivo. Tá, agora é w mesmo, não é ômega, que eu sempre enchi o saco com isso quando a gente estava falando do espaço amostral. Tá? Bom, vamos fazer esse procedimento por indução. Tá? Vamos verificar então que a soma de x1 mais x2 é uma gama, depois estender isso para o zero. Tá? Então, vou fazer aqui um procedimento de indução. Tá? O primeiro passo a gente essencialmente já fez em um vídeo anterior, mas eu vou repetir um pouquinho mais rápido. Então, aqui eu tenho x1 e x2 com distribuição exponencial de parâmetro lambda. A gente escreve, então, a sua densidade como se fosse lambda quadrado é elevado a menos lambda x1 mais x2 para x1 e x2 positivos. Tá? Então, se eu quiser calcular a probabilidade de x1 mais x2 ser menor ou igual do que y, tá? E aqui eu vou usar um resultado que a gente já viu em vídeos anteriores, que é exatamente o mesmo cenário, soma de duas variáveis aleatórias. Isso é integral de 0 a y, integral de 0 a y menos x1, da densidade lambda ao quadrado é elevado a menos lambda x1 mais x2 dx2 dx1, ok? Quando você fizer essa integral dupla, você vai observar 1 menos
é elevado a menos lambda y, menos lambda y é elevado a lambda y para y positivo. E quando você derivar, né, e encontrar a densidade relativa a x1 mais x2, tá? Isso aqui vai dar lambda ao quadrado, y é elevado a menos lambda y para y positivo. Ou seja, se você substituir n igual a 2 nessa fórmula, bate direitinho, né? É elevado a menos lambda variável, variável elevado a 2 menos 1, lambda elevado a 2, 2 menos 1 fatorial. Encaixou direitinho com essa fórmula aqui. Agora vamos fazer o nosso passo de indução, tá? Eu vou assumir que o somatório até n-1 é gama e vou querer estudar o somatório o acrescido de uma e ver o que acontece. Então eu vou querer estudar agora quem que é a probabilidade de x1 mais até xn-1 mais xn ser menor ou igual do que y, ok? Eu vou chamar isso daqui tendenciosamente de W, porque eu sei, né, eu sei não, estou assumindo pela minha hipótese de indução, que W tem distribuição gama com parâmetros quantidade menos 1 e lambda. Isso daqui eu sei que tem distribuição exponencial de parâmetro lambda. Tá? Então, eu recaí essencialmente na mesma conta que eu tenho que fazer em cima. Isso é a probabilidade de W mais xn ser menor ou igual a y. E eu vou calcular uma integral muito semelhante a ela. Então, isso vai ser integral de 0 a y, integral de 0 a y menos w, tá? É por simetria com o problema de cima, da densidade de w conjunta com xn, calculada em w e xn, tá? dxn dw, ok? Mas, como a gente está assumindo independência, tá? A primeira parcela, de x1 até xn menos 1, vai ser independente de xn. Então, eu fatoro essa densidade aqui como se fosse f de w calculado em wzinho, f de xn calculado em xnzinho. E eu sei a densidade da primeira parte, porque eu estou assumindo que é gama, e eu sei a densidade da segunda, porque eu estou assumindo que é exponencial. Então, isso vai dar para mim integral de 0 a y, integral de 0 a y menos w, das densidades de interesse. Tá? Então, uma gama com parâmetro n menos 1 e lambda vai ser dada por lambda elevado a n menos 1, n menos 2 fatorial, w elevado a n menos 2, e elevado a menos lambda w. E aqui é uma exponencial de parâmetro lambda, tá? Que vai ser lambda e elevado a menos lambda xn. Vai ficar apertado aqui um pouquinho, vou chegar para o lado. dxn dw. Ok? Bom, aí, essa é uma conta que vocês vão fazer. Tá? Deixo como dever de casa para vocês. Mas quando vocês fizerem essa conta, tem que fazer alguma integração por partes, enfim, dá um certo trabalhinho. Você vai obter exatamente quem que é a acumulada do somatório de x1 até xn calculado em y. E aí eu deixo também dever de casa para vocês. Quando vocês calcularem essa derivada em relação a y, a sua densidade calculada em y vai ser dada exatamente por lambda elevado a n, n menos 1 fatorial, y elevado a n menos 1, é elevado a menos lambda y para y positivo. Tá? Logo, isso aqui é uma gama de parâmetros n e lambda. Ok? Existe uma outra forma da gente conseguir provar que soma de exponenciais com o mesmo parâmetro é gama, que é através das funções geradoras de momento. Tá? Mas como a gente não introduziu essa maquinária ainda, isso é e a gente tem um bom exemplo para ilustrar a teoria que a gente recém aprendeu, eu optei por já trazer esse exemplo para vocês aqui. Além disso, eu trouxe também os gráficos dessas densidades. Tá?
Então vamos estudar e ver que eles fazem sentido. Então, em azul a gente tem a densidade com o parâmetro lambda igual a 1, tá? Essa é a exponencial, ok? Se eu quiser olhar o W, né, que é o somatório, parece razoável que W concentre probabilidade em valores maiores, né? Eu estou somando 3 observações independentes de uma exponencial. Se eu olhar agora Z, que é o máximo, faz sentido também Z concentrar probabilidade em valores maiores quando comparado com o azul, porém menores quando comparado com o verde, tá? Porque não vai, como eu não estou somando, estou olhando somente um deles, o maior, não vai concentrar a probabilidade tão lá na frente assim quanto o verde. Enquanto que o mínimo, né, ele concentra bastante probabilidade próximo de zero, porque eu tenho 3 observações seguindo a densidade azul e eu quero pegar o menor desses tempos. Tá? Então parece que é razoável que isso me dê algo mais concentrado em torno de zero do que a própria exponencial. Tá? Isso termina os exemplos que eu queria trazer para vocês para ilustrar uma função real de um vetor aleatório. E na próxima aula, de número 14, a gente vai começar a falar de funções vetoriais de vetores aleatórios, ou seja, obter novos vetores aleatórios a partir de vetores aleatórios e encontrar a sua distribuição.